Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Deus amado, te pedimos neste momento, meu Deus, pelo teu poder, pela tua glória, em nome de Jesus. Senhor, que venha neste momento, meu Deus, levantar, Pai, pelas tuas infinitas misericórdias, a todos aqueles que neste momento estão cansados, oprimidos, sem força, sem vigor, que pelo teu poder, meu Pai, que se renova em nossas vidas a cada manhã pelas tuas infinitas misericórdias, Pai, em nome de Jesus, que sejam agora neutralizada toda a força das trevas, das hostes espirituais do mal, todas as astutas ciladas do inimigo, em nome de Jesus. Nós desfazemos agora toda arma, toda ferramenta, toda ação do mal contra a sua vida, em nome de Jesus não prosperará. Em nome de Jesus nós quebramos agora todas essas hostes malignas que têm se levantado, trazido sobre a sua vida toda esta opressão maligna, toda esta enfermidade, toda esta carga do mal, em nome de Jesus agora, pelo poder de Deus, que sejam dissipadas agora todas as ações desfeitas, todas as ações malignas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Sempre firmes e constantes na obra do Senhor, sempre firmes e constantes, vencendo as fraquezas. Precisamos estar vencendo as fraquezas. Só tem um jeito de vencer a fraqueza, é lutar contra ela. Precisamos lutar, meus irmãos. Se nós não tomarmos uma posição contra as fraquezas, como diz, sabendo que se não destruirmos nossas fraquezas, elas acabarão nos destruindo. Precisamos destruir as nossas fraquezas. O próprio Senhor Jesus disse: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança de ti, pois te convém que se faz pecar um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se pecar um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Está lá em Mateus 5:29, 5:29 e 30. Jesus está alertando exatamente: se uma parte do nosso corpo faz nós tropeçarmos, é melhor nós tirarmos esta parte, que todo o nosso corpo se perder no inferno. Então, isso precisa ser combatido. Precisamos destruir as fraquezas. A nossa guerra, ela está dentro do próprio homem. Estamos no corpo do pecado, e precisamos nos livrar do corpo do pecado, nos livrarmos da fraqueza que faz nós cairmos em todo momento, as fraquezas sentimentais, os desejos imundos e o espírito que Satanás traz, porque, como a palavra diz, o mundo és do maligno. Satanás, ele domina com um espírito e leva as pessoas a terem um espírito mundano, um espírito caído pelos desejos de Satanás. E nós precisamos vencer as fraquezas da carne, precisamos vencer a prostituição, precisamos vencer o medo, precisamos vencer a angústia, a ansiedade, os temores que derrubam o homem. O que nós mais encontramos são aqueles que deveriam estar firmes com o Senhor, porque nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para sermos fortes, para vencermos as nossas fraquezas. E o Senhor se manifestou para isso, aleluia, como o próprio apóstolo Paulo dizia: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Primeiro que Paulo, ele faz um reconhecimento do que? Jesus se entregou por mim e por você. Jesus se entregou por mim e por você, para que a gente já não viva mais segundo a natureza humana, mas viva para o Filho de Deus. Precisamos viver para Jesus, porque Ele é o nosso Senhor. Ele nos resgatou para um grande preço. E Paulo entendeu isso,
porque ele morreu para a lei. Nós precisamos morrer, fazer a nossa velha natureza morrer e crucificarmos a nossa carne. Precisamos crucificar a nossa natureza humana. A natureza humana, ela carrega toda a fraqueza que está dentro do homem. E eu tenho falado muitas vezes, essas fraquezas estão dentro dos sentimentos do homem. E a nossa luta está dentro de nós mesmos. Nós precisamos vencer as nossas fraquezas, porque se nós não vencemos as nossas fraquezas, meus irmãos, se nós não destruirmos as nossas fraquezas, elas vão acabar nos destruindo. Se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, a nossa força vai ser pequena. E Deus está falando com você, meu irmão e minha irmã. As pessoas, elas não conseguem alcançar o objetivo, elas esperam que o mundo lhe tragam situações favoráveis às pessoas, e isto acontece o oposto. E aí vem as grandes decepções. Ficam esperando nas coisas, nos homens, nas coisas materiais, ficam esperando os resgates do mundo, enquanto muita gente aí fica esperando acertar na loteria para resolver os seus problemas. Então o mundo vive desse jeito, numa expectativa das coisas melhorarem, do negócio dar certo, de um novo emprego, de uma situação que está para sair, ou alguma influência humana. Mas, meus irmãos, aqueles que vivem o Evangelho têm que viver na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O meu justo viverá pela fé. Nós somos daquele que esperamos em Deus, meus irmãos. A nossa confiança não está no mundo, nossa confiança não está nas coisas, não está no material. Nossa confiança tem que estar em Deus. O mundo pode estar de qualquer jeito, pode haver seca, pode haver um conflito político, pode haver uma situação no país, mas quando Deus está conosco, meus irmãos, nós não dependemos do homem, nós dependemos de Deus. O nosso Deus, que no meio dos nossos desertos, Ele derrama do maná. É o Senhor que manda as suas cordonizes. O Senhor que não deixa o seu povo passar fome nem frio. Glória a Deus. E o Senhor está falando com muitas pessoas nesta manhã. Pessoas que estão derrubadas pelas suas fraquezas. Meus irmãos, precisamos se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Não podemos, precisamos servir ao Senhor com alegria, alegria absoluta, alegria de gozo, alegria, meus irmãos. Não podemos ficar abatidos porque as coisas não deram certo ou porque estamos afligidos por todas e qualquer situações. E vamos nos levantar, glorificar a Deus em todo momento. Precisamos nos lembrar, glória a Deus, diz lá no livro de Apocalipse: lembra depois de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Precisamos estar lembrando, meus irmãos, aonde nós caímos. Caímos nas nossas fraquezas. Precisamos nos levantar. O livro de Apocalipse 2:5 diz: lembra depois onde caíste, arrepende, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Apocalipse. Nós vemos que o Senhor estava falando com a igreja, exortando a igreja a voltar às primeiras obras, a voltar ao amor. Nós precisamos ser exortados, corrigidos, precisamos ter ânimo, vontade, precisamos observar a palavra do Senhor. Precisamos observar a palavra de Deus em todo momento, porque a palavra de Deus para nós, ela é vida, e nós precisamos ter vida com Deus. Aonde está o Senhor, ali há vida, e vamos buscar a vida que está no Senhor e na força do seu poder, porque toda a Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Glória a Deus, perfeito. O Senhor diz que aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, olha que tremendo, aquele que ouve a palavra do Senhor e as pratica é como um homem prudente. Primeiro que nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, ouvir a palavra. Mas quem ouve as minhas palavras e não pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia.
Mateus 7, o Senhor diz: quem ouve as palavras do Senhor e as pratica é como um homem prudente. Mas quem só ouve a palavra do Senhor e não a pratica é como um insensato, uma insensatez, meus irmãos. Mais do que ouvir a palavra é praticar. Mais que ouvir a palavra é se transformar. Em Romanos 10 diz assim lá no 17, que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir. A fé vem pela pregação do evangelho. A fé, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que praticar aquilo que nós ouvimos. Não podemos ser só ouvintes da palavra. Aquele que ouve a palavra e não pratica é comparado a um homem que olha no espelho e depois se esquece da sua aparência, como está lá no livro de Tiago, 1:22. Aquele que ouve as palavras do Senhor e não as pratica é como um homem que se contempla no espelho, depois se esquece da sua própria imagem. Meus irmãos, nós precisamos ouvir e praticar a palavra do Senhor. Dentro da palavra de Deus, nós temos toda a instrução para nos deixar fortes e poderosos na sua presença. Como o próprio apóstolo Paulo, ele diz lá no livro de 2 Coríntios 12: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder. Glória a Deus. Chegou um momento que Paulo, ele buscava se livrar do espinho da carne, que ali Satanás esbofeteava ele através desse espinho da carne. Ele clamou ao Senhor. Quando ele clamou ao Senhor, o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. E chegou até um momento que ele disse: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Meus irmãos, é no momento das fraquezas que nós não podemos nos entregar e nos desfalecer de vez. Não podemos desfalecer de vez no meio das fraquezas, no meio das situações, no meio das provações, no meio das lutas. Não é para você desanimar no meio dessas lutas. Não é para você se esconder no meio dessas lutas. Nós não podemos ser covardes, meus irmãos. Nós não podemos ser tímidos. Mas temos que enfrentar as fraquezas, como Deus estava falando para Paulo. Paulo, no momento da sua fraqueza, estava tentando: Senhor, e agora o que eu faço? Me livra, Senhor. E muitas vezes o Senhor está falando: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós não podemos esquecer de uma coisa, meus irmãos: o Senhor intervém por nós, o Senhor nos livra, mas já nos foi dado tudo aquilo que nós necessitávamos. Quando o Senhor diz que levou cativo o nosso cativeiro, deu dons aos homens. Louvado é o nome do Senhor. O Senhor nos deu autoridade, a autoridade que Jesus tinha sobre todos os espíritos malignos. Jesus, ele tinha o poder e o controle sobre o pecado. E eu digo, é isso que o Senhor quer de nós, que nós nos fortalecêssemos para que dominasse o pecado, dominasse a nossa natureza carnal, dominássemos os nossos medos, dominar os nossos desejos, meus irmãos. Temos que dominar os nossos desejos, os nossos impulsos, tirar de dentro de nós todo medo, tirar toda ansiedade, toda angústia, lançar fora. Vamos vencer a fraqueza. Nós podemos temer as consequências deste mundo, não podemos temer nada, meus irmãos, se estamos andando na presença de Deus, se estamos ouvindo e praticando a palavra de Deus. A própria palavra diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas que estão em espírito, meu irmão. Se nós estamos andando pela palavra de Deus, se nós estamos praticando a justiça, do que nós vamos temer se o Senhor está conosco? Se o Senhor nos deu o poder e a autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, se o Senhor disse, aleluia, glória a Deus,
que nenhum mal nos causaria. E nós precisamos, meus irmãos, estar vivendo e vencendo as fraquezas da nossa natureza carnal, e o poder de Deus está se aperfeiçoando neste momento, e vamos estar orando, porque eu creio que neste dia, muitos que estão desfalecidos, sem força, sem vigor, com todo tipo de ansiedade, de angústia e de medo, o Senhor, diz para você que a graça do Senhor está na sua vida, que é tempo de você se levantar e fazer fugir de dentro de você toda essa angústia, toda essa tristeza, toda essa decepção, e trocar essas vestes de tristeza, de amargura, de decepção, por vestes de louvor, por vestes de glória, por vestes que exalte o nome do nosso Deus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, agora nós oramos agora, Senhor, para que esse poder venha se aperfeiçoar em nossas vidas neste momento de fraqueza. Liberta esses, Senhor, que estão, meu Deus, dentro dessas angústias, dentro dessas decepções. Quebra toda a força do mal, Senhor. Visita aqueles que estão, Senhor, nos leitos dos hospitais neste momento, meu Deus, aqueles que estão enfermos, sem força, sem vigor nenhum, que o Senhor possa tocá-los neste momento, que haja cura, que haja libertação. Meu Deus, vai abrindo esses caminhos, Pai amado. Senhor, Tu és o Deus, meu Deus, que faz cessar a tempestade. Tu és o Deus que faz cessar este vento, meu Pai. Senhor, que esses irmãos estavam tribulados dentro desta situação, meu Deus, todo angustiado, Senhor, mas Tu és o Deus, Pai, que acalma a tempestade. Tu és o Deus que acalma o vento. Tu és o Deus, meu Deus, que é o Deus da providência, do milagre. Tu és o Deus do recurso. Tu és o Deus, Pai amado, sempre presente neste momento de angústia. Tu és Deus que dá força àquele que não tem nenhum vigor. Tu és o Deus que levanta do pó. Tu és o Deus, meu Deus, que faz o Teu povo, meu Deus, passar, meu Deus, por este caminho difícil. Tu és o Deus, meu Deus, que dá o livramento e a cura neste momento, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado, santo e exaltado seja o nome do nosso Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós vamos ficando com esta mensagem. Você fica na paz do Senhor e Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.